Passar no processo seletivo tem sido cada vez mais difícil porque os processos andam muito longos e muito digitais, então muito impessoais. Agora, se você conseguiu a façanha de chegar no momento em que você vai ser entrevistado pelo recrutador, em que você vai poder sentar de frente para ele para poder se apresentar, esse vídeo aqui é para você. Por quê? Porque aqui eu vou te ensinar exatamente o que eu tenho ensinado nos últimos 8 anos. Eu já mentorei uma série de pessoas para processos seletivos e eu te garanto que se você fizer o que eu vou ensinar aqui, você tem uma taxa de sucesso mínima de 98% de chance de ser aprovado nesse processo. Por quê? Eu vou ensinar algum segredo muito mirabolante? Talvez sim, mas na verdade o grande segredo está no fato de que 98% das pessoas que estão concorrendo com você não estão assistindo esse vídeo. Então, se você prestar muita atenção nos pontos que eu vou trazer aqui, nessa experiência de 8 anos que eu tenho nesse mundo de recrutamento e seleção, se você prestar muita atenção no que eu vou te falar, você pode ter certeza que você está a um passo de ser selecionado na sua entrevista. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente é, você vai pegar um papelzinho, isso aqui é uma aula, então você vai pegar um papelzinho e uma caneta, dá um pause aí, vai pegar papel e caneta, porque você vai anotar ponto a ponto que eu vou falar aqui. Pensa muito bem, vale o esforço de ficar alguns minutos aqui comigo para você realmente conseguir aquilo que você quer, que é ser selecionado nesse cargo. Então faça as contas que você vai ver que o esforço aqui vai valer. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. O que você vai fazer é o que 98% dos seus concorrentes não fazem, que é estudar e se preparar de verdade para aquele momento. O máximo que as pessoas fazem, que seus concorrentes vão fazer, é dar um Google na empresa que está entrevistando eles para saber alguma informação e talvez, antes de dormir, no dia anterior da entrevista, eles vão imaginar mais ou menos como que eles vão falar e tal, e passa por aí. Se você seguir aqui, eu tenho 9 passos aqui para você. Se você seguir 9 pontos que eu vou te falar, você pode ter certeza que você vai passar na frente dessa galera toda, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, preparação prévia. A preparação prévia, ela vai levar em conta aquilo que você vai desenvolver, que é onde está o grande segredo que ninguém faz, o que você vai desenvolver antes de fato sentar lá na entrevista, porque o seu sucesso lá na entrevista vai depender principalmente daquilo que você vai fazer antes, beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: existe 90% de chance de você chegar lá na frente do recrutador e ele perguntar: você conhece a nossa empresa? Você sabe o que a gente faz? E é óbvio que você vai ter que já ter dado um Google na empresa para isso. Mas como você vai fazer diferente do seu concorrente? O que você vai fazer de diferente é, você vai entrar na empresa, você vai pegar esse papel e caneta que está aí na sua frente agora, você vai entrar lá e vai pensar: eu vou fazer um pitch de apresentação sobre essa empresa de 1 minuto. Você vai ensaiar esse pitch. Guarda essa informação aqui que eu vou te falar, porque ela vai ser muito importante nos próximos passos desse vídeo, beleza? Guarda essa informação. Tudo que você vai fazer, você tem que ensaiar antes. Porque quando você chega para fazer a entrevista lá na frente da pessoa, você não está fazendo aquilo pela primeira vez. Aquilo que você faz pela primeira vez, você faz mal. Quando você faz aquilo várias vezes, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes que você ensaia, você, na 11ª vez que você chega lá, você faz o negócio muito bem. Então presta atenção, porque é isso, esse é o grande segredo que eu vou te ensinar aqui hoje. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site, nas redes sociais daquela empresa e vai entender o que ela tem de diferente das outras no mercado. E você vai preparar um pitch de 1 minuto para apresentar a empresa, como se você estivesse apresentando essa empresa para um sujeito desconhecido. Então, por exemplo, eu estou aqui no site da Azul, eu estou olhando uma passagem aérea, então vamos supor que eu estivesse indo fazer uma entrevista lá na Azul, linhas aéreas, tá? Aí eu vou dar uma fuçada aqui na Azul, aí eu percebo, olha só, a Azul ela tem um diferencial que é atender muitos voos do interior do Brasil. Então, por exemplo, hoje eu estou em Belo Horizonte, mas eu moro em Uberlândia. Uberlândia é atendida por muitos voos do Brasil, uma cidade do interior que é muito atendida pela Azul. Então, olha só, eu quase não tenho voos de outras companhias lá, mas eu tenho muitos voos da Azul. Então, a Azul tem uma característica de ir muito para o interior do Brasil. Ela tem um tipo de avião, que é um avião menor, que eles têm na frota deles justamente para poder atender essas pequenas cidades.
Então o que eu faço? Eu pego essas informações e penso, se eu fosse um cara da Azul, apresentando a Azul para uma outra pessoa, o que é a companhia para uma outra pessoa, como que eu faria isso em 1 minuto? É isso que você vai fazer agora. Então você vai pegar a empresa na qual você vai fazer o processo seletivo, na qual você está participando do processo seletivo, e você vai colocar o ponto número 1. Como que eu apresento essa empresa em 1 minuto, para na hora que o entrevistador me perguntar assim, fulano, você já pesquisou sobre a nossa empresa? Você sabe o que a gente faz? Você já tem um discurso ensaiado. Não é a primeira vez que você vai falar, porque você leu, você anotou e de preferência você falou isso em voz alta umas 2 ou 3 vezes. Beleza? Então esse é o ponto número 1. Você vai entender a empresa. As pessoas dão muito valor para isso. Tá? O processo de recrutamento e seleção hoje, eu não faço as regras. Tá? Eu entendo o jogo e jogo o jogo. O processo tem sido cada vez mais egocêntrico. As pessoas estão naquela coisa de que você tem que gostar da cultura da empresa e tal. Jogue o jogo. Então, aprenda sobre a empresa e aprenda a falar. Não precisa ficar babando ovo, mas mostra que você conhece alguma coisa que a maior parte dos seus concorrentes não conhece. Como esse detalhe que eu falei. A Azul tem um avião pequeno que é para atender pequenas cidades do interior. Esse é um diferencial dela de mercado e eu acho isso muito interessante. Então, veja dentro da empresa que você está pesquisando, o que você tem assim, de um diferencial para colocar de forma que sai como um elogio velado, que você mostra que você gostou, que você se identifica, que é bacana, mas sem babar ovo, beleza? Segundo ponto, preparação. Você vai se preparar antes, guarda essa informação porque nós vamos voltar aqui. E aí você vai chegar lá no dia da entrevista. A sua chegada vai determinar 90% do seu caminho ali dentro. Por quê? A gente se apresenta o tempo todo. Você não se apresenta só no momento em que você senta na frente do recrutador e fala, ó, agora tá valendo, hein? Agora tá valendo. Não funciona assim. Desde a hora que você sai lá do seu carro, se alguém já está te vendo, você já está sendo avaliado. E você não está sendo avaliado de forma racional, as pessoas estão te avaliando de forma intuitiva. Vou te dar um exemplo. Você chega no ambiente, então você chegou na sala onde você chegou na empresa, e você chega assim, bom dia, eu tenho uma entrevista marcada. Se você chega assim, pequenininho, tom de voz baixo, olhando para o chão, você já está transmitindo uma mensagem. Não importa qual cargo que você vai ocupar, mas as pessoas querem ver em você credibilidade, segurança, transparência. Isso as pessoas querem ver. Confiança. Então, se você chega, oi, tudo bem? Eu tenho uma entrevista de emprego. Você chega com a postura. Essa postura aqui, por isso que eu digo, ninguém se prepara dessa forma. A postura com a qual você chega vai determinar qual vai ser a impressão que as pessoas vão ter de você. E a impressão que as pessoas vão ter de você é aquela que você transmitir. Por mais que eu sempre dou esse exemplo. Não adianta você falar que está super feliz e animado, olhando para baixo e triste. A sua linguagem corporal vai dizer que você está triste, mas você está dizendo que você está feliz, as pessoas vão acreditar no seu rosto triste. Então presta muita atenção, porque a linguagem corporal supera a linguagem verbal. Então preste atenção na sua linguagem. Quando você chega, você fala, bom dia, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu tenho uma entrevista agendada com ciclano para as 10 horas. Então se posiciona, olha o tom de voz, chega de peito aberto, costas eretas, tenha presença. Não chega baixinho, se escondendo pelos cantinhos, que a gente chega, não conhece o lugar, não conhece ninguém, às vezes se intimida, fica pequeno. Você não pode agir assim. Entre com segurança. Bom dia, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu tenho uma reunião marcada às 10 horas agora com fulano. Aí a pessoa vai te direcionar. Olha, é em tal sala e tal, vai ali e senta lá. Aí você vai, então você passou pela primeira etapa. Esse é o segundo ponto. O segundo ponto é a sua chegada, a postura na chegada. Então, você teve postura na chegada. Chegou, você vai aguardar na sala. Aí você vai aguardar do lado de fora da sala, você está ali sentado e a pessoa vai te chamar. O que a gente faz na hora que a gente está sendo aguardado? Então você chegou todo com presença e tal, só que quem te viu foi só às vezes a recepcionista. Mas ótimo, já fez seu papel.
Só que aí se você chega para a sala de espera onde você vai ser chamado, pega aqui o celular, esse aqui é o controle do ar-condicionado, mas pega aqui o celular e fica assim, ó, esperando sua vez, você já encolheu tudo, se diminuiu de novo, tá olhando para baixo, e aí vão acontecer duas coisas que você precisa prestar atenção, mais uma informação para você guardar. Acontecem duas coisas quando você se encolhe. A primeira é a impressão que você passa para as outras pessoas de que você é pequeno, frágil, está ocupando o menor espaço possível e não quer se destacar, não quer chamar atenção. Essa é a mensagem que você passa querendo você ou não. E a segunda coisa é, essa é a mensagem que você passa para você mesmo. A sua produção hormonal, depois você pode pesquisar sobre isso, a sua produção hormonal é totalmente diferente quando você se senta assim, quando você se coloca de forma ereta ou de forma expansiva, abre e estica bem o seu corpo. A sua produção hormonal ela é diferente assim do que assim. Aqui você vai ter uma produção mais favorável para confiança e alta energia. Aqui você vai ter um favorecimento de hormônios que vão te deixar com baixa energia, relaxamento e descanso, que não é o que você quer no momento da entrevista. Então, o terceiro ponto para você prestar muita atenção é sala de espera. Na sala de espera você não pega a porcaria do celular enquanto você está esperando a sua vez. Se tem alguma coisa que você precisa ver ali rapidinho, você pega o celular na altura do rosto aqui, olha, responde o que tem que responder e guarda. Você não se encurva, você não abaixa, porque essa é uma posição de servidão. É o celular que serve a você e não você que serve ao celular. Presta atenção na sua linguagem corporal. Sente-se de maneira ereta. Não fique recostado na cadeira assim e nem fique relaxado demais. Beleza? Guarda também essa informação, porque lá dentro da sala a gente tem uma segunda etapa sobre essa questão da linguagem corporal. Beleza? Então, sala de espera, mantenha a sua postura séria, confiante e transmita essa segurança. Sempre pense isso. Se as pessoas estiverem me vendo aqui, que mensagem que o meu corpo está passando? Preste atenção nisso, beleza? Quarto ponto, você entra para a sala. A pessoa te convida, fala, ô Rafael, beleza? Vamos lá? Você se levanta de novo, tom de voz. Bom dia, beleza? Vamos lá. Nunca, oi, bom dia, tudo bem? É por aqui? Postura, mantenha a postura, tenha isso em mente. Entrou para a sala, você vai se sentar numa cadeira. É muito comum que você vá se sentar numa cadeira de escritório que vai te oferecer duas possibilidades de você cair no buraco na hora de prestar atenção na sua linguagem corporal. Você pode cair em dois buracos. Primeiro buraco, cadeira de escritório muito confortável, você dá aquela recostada assim e fica assim, ó, sentado assim de frente pro recrutador. Péssimo. O que você vai fazer? Você não vai recostar as costas na cadeira se for aquelas cadeiras que ficam mais encurvadas. Eu aqui estou numa cadeira legal que ela fica 90 graus certinho, mas o que você vai fazer? Você vai sentar-se um pouquinho mais à frente, vai chegar a bunda para frente na cadeira mesmo e não vai se encostar. Você vai se manter aqui reto e com as mãos sobre a mesa, mãos à vista sempre durante uma entrevista de emprego. Olha só, presta atenção em quanta coisa eu estou falando e eu ainda nem cheguei na parte do que você vai falar e como falar. E a gente tem essa parte também. Então, como eu disse, é uma aula completa. Para a aula ser completa, eu preciso passar por todos os pontos. E como eu falei, eu faço essa instrução individualizada para cada pessoa, para quem quer um acompanhamento, uma preparação prévia para saber como falar, como fazer seu pitch, como se posicionar. Além de tudo isso, eu faço de forma personalizada para você. Se você quer ter esse acompanhamento comigo, tem um link aqui, tem um link aqui abaixo, você pode clicar e me chamar, que eu faço esse trabalho personalizado para você. Mas vamos finalizar a questão da linguagem corporal. Dentro da sala, lembra que eu disse que eu retomaria nesse ponto. Dentro da sala, você tem que tomar cuidado com três coisas. Primeiro, postura sempre ereta, mãos sempre à vista, isso demonstra transparência, segurança e credibilidade. Então, se você está assim numa mesa, como eu estou aqui agora, você não coloca as mãos aqui para baixo,
Você não coloca a mão no bolso, as mãos sempre à vista. Por quê? Elas precisam também gesticular à medida que a gente vai falar, mas mãos sempre à vista, porque isso transmite principalmente transparência, ok? Então, vou manter a minha postura ereta, vou manter as minhas mãos sobre a mesa e vou sempre olhar no olho das pessoas com quem eu estou falando. Se você, principalmente, se sente intimidado no momento da entrevista de emprego, o melhor recurso que você tem é direcionar o olhar para o olho da pessoa com quem você está falando. Por quê? O olhar no olho da pessoa te coloca num estado de atenção sobre aquela pessoa que não vai permitir que você fique na cabeça maquinando aquelas coisas. Meu Deus, eu estou nervoso. O que eu vou responder? O que eu vou falar? Você sai desse estado interno em que a sua atenção está para o que você está pensando, para você mesmo, como você vai responder, que é isso que nos deixa nervoso, é esse diálogo interno. Então você sai desse estado de diálogo interno e joga o foco naquela pessoa com quem você está conversando. Olho no olho, muito mais do que confiança e credibilidade que isso transmite para quem está conversando com você, é também para te tirar de um estado de diálogo interno, porque você a sua atenção ela é determinada para onde os seus olhos estão direcionados. Se eles estão divagando, olhando para o ambiente, mas aquela coisa que você está olhando, mas não está vendo nada, você não está vendo nada porque o diálogo interno está tomando conta do seu cérebro. E esse diálogo interno não vai te favorecer se você é uma pessoa que fica intimidada nessas situações. Então você vai olhar no olho das pessoas com quem você está falando. Então, para a gente fechar esse quarto ponto de linguagem corporal, costas eretas, ombros para trás, mãos sobre a mesa, olho no olho de quem você está conversando. Beleza? Agora nós vamos para a segunda parte. Agora nós vamos para a parte da linguagem verbal. Nós vamos para a parte que é como que eu vou responder, o que eu vou falar. Lembra que eu falei lá atrás, para guardar a informação da questão da preparação prévia e o quanto que é importante a gente se preparar antes, ensaiar antes o que a gente vai fazer? Exatamente isso que a gente vai fazer agora. Você vai continuar agora, que você vai pegar de novo aí seu papel e sua caneta e você vai anotar alguns pontos aqui. Quais são as perguntas mais repetidas dentro de um processo de seleção? São várias, cada um tem seu estilo, mas tem algumas que parecem sempre se repetir. A primeira é: fulano, conta pra gente um pouco da sua história profissional, ou eu vi que você trabalhou em tal área, conta pra gente como é que foi, o que você vai fazer nesse momento. No dia anterior, ou nos dias anteriores, você vai pensar assim: esse é o meu momento. Já lembram do Shark Tank? Que o cara vai lá e faz um pitch da empresa dele? Esse é seu momento Shark Tank. Então agora você vai ter que usar a técnica de pitch de vendas, porque você vai se vender. Como que você vai contar a sua história profissional? Esse ponto você precisa ensaiar. Então você vai pegar papel e caneta, vai anotar e depois você vai falar em voz alta e você vai treinar isso. Não subestime isso aqui que eu estou falando para você agora. Não subestime a prática e o treino. Lembra do que eu falei lá atrás. Você vai fazer uma coisa muito melhor pela 11ª vez do que pela primeira vez. Então, se você deixar para se apresentar lá na frente do recrutador pela primeira vez na vida que você vai se apresentar, você vai fazer isso muito mal, como tudo que a gente faz pela primeira vez na vida. Agora, se você é um cara inteligente, o que você vai fazer? Você vai ensaiar 10 vezes em voz alta, sozinho no seu quarto, do jeito que você quiser, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, não precisa filmar e nem é de frente para o espelho. Nunca faça de frente para o espelho. Você vai ensaiar do jeito que você quiser, mas você vai fazer isso em voz alta e você vai fazer o seu pitch de apresentação 10 vezes. Como que vai ser seu pitch de apresentação? Você vai ter de 1 a 2 minutos para contar a sua história. O que precisa ter na sua história? O que você aprendeu nas empresas pelas quais você passou, quais foram os desafios que você enfrentou e o que você aprendeu. E como e qual que foi a lição que você tirou
de cada um dos trabalhos pelos quais você passou. Percebe que aqui eu estou te dando uma estrutura para construir de forma lógica na cabeça do recrutador. Você está construindo de forma lógica a sua história de como que você se tornou um profissional excelente. Como que você se tornou um profissional excelente? Na primeira empresa que eu passei, eu vivi o desafio de ter que trabalhar o dia inteiro no computador fazendo projetos. Isso foi um desafio muito grande para mim na época, mas hoje eu vejo como que isso me formou e forjou realmente o meu caráter como profissional em relação a foco e atenção. Eu consigo focar e ter atenção numa atividade por muito tempo por conta dessa escola pela qual eu passei, em que eu tinha que trabalhar 8 horas por dia fazendo projeto, numa atividade técnica, intelectual e solitária. Olha só, olha como que assim eu me apresento, de forma que eu estou contando um desafio que eu tive, uma lição que eu tirei daquele emprego pelo qual eu passei. E não simplesmente falar que eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi com projetos de instalações, na engenharia, aí depois eu fui para tal empresa. Não é só passar. Então, como que isso te construiu como profissional? Aí eu fui para a segunda empresa, eu fui trabalhar no Grupo MRV. No Grupo MRV, eu consegui ver o que é uma empresa SA, uma estrutura em que você tem relacionamento com o investidor, em que eu trabalhei com projetos grandes como o Shopping Contagem, o Parque Industrial de Betim, uma obra de 6 milhões de metros quadrados. Foi aí que eu aprendi realmente o que é fazer gestão e trabalhar com grandes projetos. A MRV para mim foi uma escola que o que eu passei ali, eu não aprenderia em 10 anos de faculdade. Essa é a forma de contar que eu trabalhei na MRV. Então, prestem atenção em como que você vai construir o seu pitch. O seu pitch ele vai ser construído assim. Conta o seu histórico profissional. Eu passei na empresa A e lá eu aprendi isso e me tornei esse profissional. Depois eu fui para a empresa B, eu aprendi isso e me tornei um profissional ainda melhor. Na empresa C, e é assim que você conta a sua história. Coisas que você nunca vai colocar na sua história. Se você fez faculdade EAD, você não comenta que é EAD. Se você fez alguma coisa, se você teve algum tipo de problema de relacionamento com alguém, fofoca, não se deu bem com o chefe, você não conta isso, a não ser que alguém te pergunte. Você não fala sobre problemas de relacionamento, você não fala de empresas, você não fala mal de nenhuma empresa, você não fala mal de concorrente, você não fala mal de ninguém, tá? Isso é fraqueza, isso é fofoca e as pessoas não querem isso. Se alguém te provocar e falar, porque às vezes o recrutador te conhece, ele pode te jogar uma pergunta direcionada e você conta minimizando o fato. Tá, mas eu soube que você saiu da empresa tal, a relação não ficou muito boa, o que aconteceu? A gente realmente teve um desentendimento, cada um teve a sua visão, acabou não dando certo, mas eu não guardo nenhuma mágoa, desejo tudo de bom para eles, mas realmente foi incompatível e a gente não continuou trabalhando por isso. Pronto, minimiza o fato, não entra em detalhes, não fala fofoca, não fica assim, o pessoal lá é complicado, difícil demais trabalhar com aquele povo. Cuidado com isso. Sua postura tem que ser uma postura que a gente fala, é uma postura de majestade. Você não entra nesses pormenores. Isso não te afeta. Fofoquinhas não te afetam. Beleza? Então, muito cuidado com as coisas negativas. Tirem ela do seu pitch de apresentação. Faça um pitch como que em 2 minutos você conta a sua história profissional, a sua jornada, agregando valor, construindo de forma lógica o seu passo a passo e como que você foi crescendo como profissional ali, ok? Ponto número 6, tom de voz. Esse é bem rápido, bem simples, mas você precisa entender. Você não pode falar que você está... Um ponto melhor até para dar um exemplo. A gente tem muita vergonha de se vender. A gente tem medo de falar sobre nós mesmos, e aí a gente fala muito rápido às vezes. Aí às vezes a pessoa fala assim, não, me fala uma qualidade sua e tal.
gaste seu tempo falando sobre isso e num tom de voz mais alto. A gente tem a mania de, na hora de falar bem de nós mesmos, abaixar o tom de voz, falar, eu gosto, né? Gosto muito de trabalhar, realmente me dei muito bem lá, foi bacana, obrigado, fico feliz que você tenha ficado sabendo disso. Não, levanta o tom de voz, tenha presença e fala, realmente, aquele momento foi muito desafiador para mim, fico feliz que essa história tenha chegado até você, porque foi um ponto de virada na minha carreira e coloca para cima mesmo, não tenha medo de se vender. Então, no tom de voz, não corra para falar, fale de forma clara e pausada, ok? Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre tom de voz depois, se você quiser ver. Tenho, na verdade, um vídeo falando sobre os 3 pontos, linguagem verbal, corporal e tom de voz, que pode te ajudar aqui também, que serve para qualquer tipo de apresentação que você vai fazer, inclusive esta, como uma entrevista de emprego, beleza? Ponto número 7. Ensaie o seu pitch de vendas 10 vezes antes de se apresentar lá na frente. Então, eu trouxe ele para cá de novo para poder reforçar. Ponto número 8. Perguntas básicas que, assim como o seu pitch tem que estar ensaiado, como responder essas perguntas também precisa estar. Perguntas básicas. Me fale uma qualidade sua, me fala um defeito seu, me fala um case seu de sucesso, me fala um case seu de fracasso, algo que você fez que deu errado. E a última que eu vou deixar para o final, guarda aqui que eu vou deixar mais uma para o final, que eu dou um foco especial nela, que é quando você passou por muitas empresas em pouco tempo. As pessoas vão perguntar sobre isso, tem um jeito legal de responder e superar essa objeção. Mas essas 4 coisas, qualidade, defeito, case de sucesso, case de fracasso. Qualidade, você vai pensar numa qualidade real, não tenta inventar a roda, não tenta adivinhar o que eles querem ouvir, fale uma qualidade real sua. Por exemplo, eu sou muito obstinado. Quando eu coloco uma coisa na cabeça que eu vou fazer, eu corro atrás, vou lá e faço, e eu precisar revisar 1000 vezes, eu reviso, e eu faço aquilo dar certo em um dia, em um ano, mas eu faço aquilo dar certo. Por exemplo, essa é a qualidade, conte sobre ela. E não tente adivinhar o que eles querem ouvir como qualidade. Falar, eu sou muito leal à empresa que eu trabalho. Sem babação de ovo, fala o que realmente é, fala uma qualidade sua. Sou muito organizado. Você pode ver aqui, ó, meu caderno, ó, tem aqui as divisões todas certinhas, tudo dividido por cor, cada etapa, eu anoto tudo, eu faço esquema, eu faço gráfico. Se essa é a sua qualidade, conta a sua qualidade, beleza? Não tenha vergonha e nem fale rapidamente sobre ela. Gaste um tempo falando da sua qualidade. Defeito, isso já até virou meme. Não tente fazer do seu defeito a sua qualidade. Eu sou muito perfeccionista. Nossa, eu não consigo entregar um trabalho se não tiver que estar muito bom, se eu achar que está muito bom. Ninguém vai acreditar em você e ninguém quer uma pessoa assim também. Então, traga um defeito real. Mas mostre que você tem esse defeito sob controle. O erro das pessoas é querer transformar o defeito em qualidade. E, na verdade, o que você tem que fazer é mostrar que você tem defeito, você está ciente do defeito e você tem ele sob controle. Por exemplo, eu sou muito ansioso. Olha, eu sou muito ansioso. Então, só pelo fato de saber que eu já estaria aqui fazendo essa entrevista, já tem 3 dias que eu só penso nisso. Então, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas eu já consegui controlar bem. Então, eu tenho essa ansiedade, mas isso não me atrapalha mais a dormir, não me atrapalha em outras atividades. Eu consigo até direcionar essa energia para toda hora que esse negócio vem na minha cabeça, eu anoto alguma coisa, eu escrevo sobre a entrevista, uma ideia, uma coisa que eu não posso esquecer de falar, e tiro aquilo da minha cabeça e vou para frente, mas eu sou ansioso. Então, pronto. Admite, eu sou ansioso, eu tenho isso sob controle, fiquem tranquilos, mas eu sou ansioso. Porque em algum momento aquilo vai aparecer também, as pessoas vão acabar descobrindo seus defeitos. Fique tranquilo, que depois que você entrar lá, em uma semana as pessoas vão saber todos os seus defeitos, não adianta querer esconder, beleza? Então, case
ponto positivo, ponto negativo, case de sucesso, case de fracasso. Case de sucesso. Conte algo ali que você já teve, eles vão te pedir isso, conta para mim uma coisa que você fez em tal empresa, em tal trabalho, da qual você se orgulha. Conte em detalhes e conte como que você foi protagonista de uma determinada mudança, algo positivo que aconteceu naquele projeto em que você trabalhou. Cases de sucesso sempre devem ser, a gente deve escolher cases em que nós fomos protagonistas. Mesmo que no projeto eu não fui protagonista, mas naquela parte específica eu fui o protagonista. Eu consegui uma coisa que ninguém conseguiu. Conte essa parte. Então escolha algo em que você foi protagonista. E não assim, eu fiz parte. Vou te dar um exemplo. Eu fiz parte de um projeto do PIB, que é o Parque Industrial de Betim. 6 milhões de metros quadrados de projeto. Eu trabalhei nisso, mas eu trabalhei muito distante. Eu peguei a fase muito inicial, não fui eu que encabecei esse projeto, eu não era o gerente, o gestor responsável por esse projeto, mas eu fiz parte. Então, qual que é o que? Isso pode ser um case de sucesso meu? Não. O PIB mesmo, o Parque Industrial de Betim, não é um case de sucesso meu. Mas foram feitos alguns estudos de viabilidade, principalmente na parte de terraplenagem, que eu fui protagonista. Então, naquela parte ali, naquele 1% do projeto, eu fui protagonista. E é ali que eu vou focar. Então, esse é o meu case de sucesso. O case do sucesso não é o projeto, foi a minha subdivisão dentro do projeto. Então, eu realizei isso aqui, que economizou tantos milhões para a obra e tal, e eu fui o responsável por idealizar o estudo, realizar o estudo, entregar o resultado e a viabilidade. Então, eu fui protagonista. Aí, essa história que eu vou contar. Ok? Case de fracasso. Mesma ideia de contar o seu defeito. Não tente esconder, não tenha medo de mostrar que errou, não tenha medo de contar uma cagada que você fez. Mas, depois de contar a cagada, você vai precisar dizer que essa cagada não acontece mais. Você aprendeu uma lição aqui e essa cagada você não faz mais. Por exemplo, recentemente uma mentorada minha contou uma muito interessante, que ela precisou chamar a atenção de uma colaboradora. Ela estava concorrendo para um cargo de liderança, ela já tinha um cargo de liderança antes, precisou chamar a atenção de uma colaboradora, ela perdeu as estribeiras, acabou perdendo o controle emocional, se exaltou, a pessoa foi embora chateada, virou uma confusão aquele negócio. Então, olha que case interessante. Aí você pensa, nossa, não posso contar um negócio desse nunca, né? Mas como que você conta, como você conta a história que diz qual é a lição que nós vamos tirar dela. Qual que é a lição que ela tirou? Naquele dia, foi assim que eu instruí ela para colocar no final, tá? Naquele dia, eu fui embora para casa arrependida do que eu fiz. Nesse dia eu tomei uma decisão. Nunca mais eu vou perder o controle emocional na hora de dar um feedback para alguém. E daquele dia em diante eu nunca mais perdi. Então hoje eu saí de um estágio de que eu perdi as estribeiras na hora de dar um feedback para uma colaboradora, para uma pessoa que hoje eu te garanto, eu dou os melhores feedbacks, porque eu não aceito mais colocar uma pessoa na situação igual eu coloquei. Eu tenho muita vergonha disso que aconteceu. Pronto. Você contou um case, você contou um defeito seu, você contou um problema que você viveu, um fracasso que você viveu. Olha a segurança que você transmite na hora que você conta um caso desse. Falei, eu perdi a cabeça com um colaborador, eu tenho muita vergonha do que eu fiz. Mas daquele dia em diante eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu cometer aquele erro na vida e nunca mais eu cometi. Pronto. Essa é a forma de contar. Isso aqui dá uma aula. Só isso aqui dá uma aula. Por isso que eu falo, a mentoria vale só por isso aqui. Aprender a contar as suas histórias. Ok? Então, ponto número 7, respostas básicas. E eu falei que tinha uma para o final. Se você é daquela pessoa que no currículo, nos últimos 2 ou 3 anos, passou por umas 5 empresas, existe uma maneira de sair daquela saia justa, que as pessoas falam assim, olha, mas eu tô vendo aqui
Você trabalhou em muitos lugares, por que essa rotatividade tão grande? Meus amigos, eu te aviso, essa é uma pergunta eliminatória. Se você responder mal essa pergunta, o cara pode ter te achado um excelente profissional, gostou de tudo que viu até agora. Nessa hora aqui, se você não der uma boa resposta, ele vai pensar, não adianta nada contratar esse cara, daqui 6 meses ele vai me largar para ganhar R$200 a mais. Se ele tiver essa dúvida na cabeça, a entrevista acabou ali. Como que eu oriento a responder a essa pergunta? Eu oriento da seguinte forma. Defina quais são as suas prioridades. Por exemplo, o que eu oriento e aí que você vai se adaptar e você vai manejar de acordo com a sua realidade, tá? Então vamos lá, defina 3 prioridades. Para mim, toda empresa, o sujeito te perguntou, por que você saiu, por que essa rotatividade tão grande? Primeira coisa que você faz, boa pergunta, fulano. Bom que você me dá a oportunidade de contar essa história. Ou seja, você mostra que você está tranquilo e que aquela pergunta não te incomoda. Então, boa pergunta, fulano, bom que eu tenho essa oportunidade de te contar. Para mim, para eu dar certo numa empresa, eu preciso de 3 pilares fundamentais. Pode ser 1, 2, 3, 5, você escolhe. Preciso de 3 pilares fundamentais. Primeiro, um bom ambiente de trabalho, uma boa remuneração e uma boa possibilidade de crescimento. Nessas empresas pelas quais eu passei, em algum ponto desses, acabou falhando. E foi por isso que eu me desliguei. Então, às vezes, parece que eu não sou uma pessoa focada. Parece que toda hora eu mudo de lugar porque eu não tenho foco. Mas é justamente o contrário. Por ser tão focado em encontrar e saber o que eu quero, que é encontrar uma empresa com um bom ambiente de trabalho, boa remuneração e boa possibilidade de crescimento, é que eu não fiquei nos outros lugares. Porque se eu percebia que o ambiente não era legal, eu preferia me desligar do que ficar me arrastando lá por anos. Numa outra empresa, às vezes eu tinha uma boa remuneração, mas eu já não via mais perspectiva de crescimento, como na empresa tal, que não tinha mais para onde crescer. Então eu preferi sair. Então eu prefiro, é justamente por ser focado que eu acabei saindo dessas empresas. Pronto, virei o jogo. A preocupação de não ser leal, de ser desfocado, de cada hora querer uma coisa, de não parar em lugar nenhum, eu viro o jogo e mostro que, na verdade, eu tenho o controle da situação e eu saí de lá porque elas não ofereciam aquilo que era o meu foco. E aquele cara que está sentado na sua frente, ele sempre vai acreditar que a empresa dele tem um bom ambiente, um bom salário e que vai te oferecer uma boa possibilidade de crescimento. Então você saiu da saia justa. Isso aqui é um ponto determinante, tá? Isso aqui vale toda a aula. E por último, muito cuidado com as pegadinhas. Eu não gosto disso. É como eu falei lá no início do vídeo. Eu não faço as regras. Eu aprendo o jogo, a regra do jogo e jogo esse jogo. Eu não gosto de pegadinha. Eu acho uma palhaçada recrutador que fica fazendo pegadinha para ver se você erra, para ver se você cai. Eu, inclusive, quando eu faço recrutamento e seleção, eu mando para o sujeito as perguntas no dia anterior. Falo, meu filho, eu vou te perguntar isso aqui, ó. Por quê? Porque na hora que você chegar, eu não quero que por um nervosismo seu, você não consiga demonstrar que você é um cara bom. Se você é um cara bom, eu quero saber que você é um cara bom. E o recrutador, geralmente, ele é um cara, eu não preciso falar mal dele, né? Mas geralmente é um cara assim um pouco ressentido com a vida e parece que ele quer te derrubar, parece que é um adversário. E na verdade, o que você precisa saber eu quero encontrar o melhor profissional, mas se o melhor profissional chegar ali e ficar intimidado com aquela situação, ele vai embora, eu vou perder ele. Mas tem gente que ainda pensa assim, tem gente que faz aquelas perguntas de pegadinha. Faz aquelas perguntas sem sentido. Fulano, onde você se vê daqui 5 anos? Pode parecer uma pergunta bacana, mas essa é uma pegadinha. Tá? Às vezes o recrutador ele pergunta só porque ele não sabe também o que ele quer perguntar. Ele nem sabe que está fazendo pegadinha. Por quê? Meus amigos, se você me perguntasse
se 5 anos atrás eu seria CEO de um escritório de advocacia, eu nunca imaginaria isso. Se eu perguntasse em 2019, que hoje eu estaria liderando uma equipe de advogados, principalmente, sem sequer ser advogado, nunca ter tido o menor apreço pelo estudo do direito, né? Nunca passou pela minha cabeça, eu nunca ia imaginar. As coisas não funcionam assim. A gente reage a determinadas circunstâncias. Então, o que eu oriento a responder essas perguntas de pegadinha? Vá na segurança, naquilo que não tem erro. Não fala assim, que 5 anos eu pretendo ser diretor comercial de não sei o que e tal. Às vezes não é isso que eles querem ouvir. A chance de você falar o que eles querem ouvir é muito pequena, porque às vezes nem eles sabem o que eles querem ouvir. Então o que você fala? Traga para si essas respostas. Onde você se vê daqui 5 anos? Olha, muito difícil controlar o futuro. A gente não sabe quais são as circunstâncias que estão aí no nosso caminho. Mas no que depende de mim, eu tenho certeza que daqui 5 anos eu vou ser um profissional mais capacitado, um profissional mais experiente e que vai ter ainda mais coisas para aprender e ensinar. Porque eu tenho me dedicado muito ao estudo. Eu tenho estudado muito para que eu também possa ensinar isso lá na frente. Então, em que cargo que eu vou estar, em que circunstâncias, eu não sei responder, mas eu posso dizer sobre mim. Daqui 5 anos, eu vou ser uma pessoa muito mais organizada, inteligente, bem preparada do que eu sou hoje. Então sempre não tenha medo. Nos outros pontos, eu falei para a gente tentar ser mais específico, mais assertivo. Aqui agora, essas perguntas nada a ver, onde você se vê daqui 5 anos? Quem que é uma pessoa que você admira? Vai para o lugar comum, para onde não tem erro. Quem que é a pessoa que você admira? Já escolhe alguém que já morreu e que é unanimidade. Silvio Santos. Admiro muito Silvio Santos. Um empresário, você vê, ninguém fala mal dele. É uma pessoa muito boa. Ele não tem um inimigo. Ninguém para falar mal dele. Eu admiro muito o Silvio Santos. Pronto. Entendeu? Sai da saia justa indo para o lugar comum, tá? Cuidado para não falar um político, cuidado para não falar uma pessoa que está viva, porque essa pessoa amanhã ela faz uma cagada, se comprometeu com aquilo ali. Pega uma pessoa que já morreu, não tem como fazer mais nada de errado. Então vá para lugares comuns. Viu? Pergunta pegadinha? Vai para o lugar comum. Esses 9 pontos: preparação prévia, postura na hora de chegar, linguagem corporal, linguagem verbal, tom de voz, preparação do seu pitch e treino do seu pitch 1000 vezes, respostas, aquelas respostas bem preparadas para elogio, para ponto forte, ponto fraco, case de sucesso, case de fracasso e por que você tem uma rotatividade alta. E cuidado com as pegadinhas. Esses 9 pontos são o que você precisa para ter 98% de chance. O mais importante deles, preparação prévia. Se você se preparar como você está fazendo aqui, se você chegou nesse final, você pode ter certeza que você está com 98% de chance de ser aprovado amanhã nesse processo seletivo. Beleza? Se você quer ainda passar por uma mentoria individual para orientar de forma específica, clica aqui no link aqui embaixo que eu posso te orientar de forma individual. Beleza? Fique aí no canal também, se inscreva e acompanhe mais vídeos aqui. Meu nome é Rafael Baroni, é um prazer estar com você novamente aqui no canal.